Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais um vídeo aqui. Depois vou subir esse vídeo no YouTube e compartilharei, publicarei ele nas redes sociais. Eu sou João Paulo, todo mundo me conhece. Coloquei uma frase muito importante aí para preparação para o concurso que vem aí. Já o concurso está próximo. Eu coloquei uma frase muito bonita: tudo que é seu encontrará alguma maneira de chegar até você, de Chico Xavier. Vou voltar ao slide só um momentinho. Pessoal, nós falaremos agora muito foco e atenção no concurso, então, que está aí para acontecer, de diretores, vice-diretores, de outros cargos de coordenador pedagógico aqui no município de Piraju. Eu sou João Paulo, arte educador, pedagogo, graduando em terapia ocupacional e pós-graduando em neuropsicopedagogia clínica institucional. E hoje vamos iniciar também, continuando os nossos vídeos, já tem alguns, há um ano atrás que eu gravei e já publiquei, já focado nesse concurso para ajudar muitas pessoas, aqueles que têm interesse no concurso e formação específica. E nós então continuaremos nessa parte muito importante, que é sobre a formação pedagógica, agora que nós vamos dar sequência. Nesse PPT eu preparei para vocês tudo isso sobre o Celso Antunes, que é esse grande palestrante, grande professor, né, formado, já vou falar sobre ele, e um dos livros dele mais importantes, que está aí na bibliografia da parte pedagógica, então, específica pedagógica, comum, né, em todos os concursos quase, é sobre o Celso Antunes, as inteligências múltiplas, que vamos falar. Então temos aí a introdução que eu já introduzi, coloquei essa frase muito importante e muito bonita. Agora falaremos quem é Celso Antunes. Vamos focar um pouquinho na pessoa desse grande estudioso e palestrante e professor. Eu tive o prazer, né, de conhecer ele de perto em São Paulo, quando eu fui coordenador de área de arte da do programa Escola da Família do Estado de São Paulo, aqui na nossa região. Ele é um grande palestrante, um homem muito sábio, escritor, tem mais de 280 publicações, né, de livros e obras sobre a pedagogia, sobre o ensino na sala de aula, sobre as inteligências múltiplas, como fazer o aluno aprender, como detectar, como saber, né, de cada aluno nosso, qual o tipo de inteligência que aquele aluno, determinado aluno, tem mais facilidade, qual a inteligência que ele tem, né, mais desenvolvida, e também todos nós temos a possibilidade de desenvolvermos todos os tipos de inteligência que quisermos, como fala Celso Antunes. Então, quem é Celso Antunes? Nasceu em São Paulo capital, em 1937. Aqui temos a foto dele ao lado, desse grande estudioso, professor e palestrante. Ele é formado, licenciado, né? Tem bacharelado e licenciatura em geografia. Já percebemos que uma das inteligências dele, eu que estudo muitos livros sobre a pedagogia, uma das grandes inteligências desse palestrante já é a espacial, também uma delas, matemática, ele tem também junto, né? E uma também linguística, porque quem grava lives, quem fala muito de literatura, de livros, quem lê muito, quem escreve, tem essa também, essa inteligência, né, da linguística, da inteligência linguística que a gente já vai falar em seguida. Então, esse grande homem, esse Celso Antunes, grande palestrante, professor de geografia, né? Ele foi licenciado pela USP e é considerado um grande formador de opinião na área nossa pedagógica dos educadores. No mundo da educação,
Tem mais de 280 publicações, como eu disse, e suas obras foram traduzidas para mais de 6 países. E temos aqui a foto do Celso Antunes. Hoje parece que ele está com 87 anos. E agora, nesse grande livro que vai ser cobrado no concurso As Inteligências Múltiplas, quais são essas inteligências múltiplas que nós detectamos e percebemos nos nossos alunos para ensinar esses alunos, né, para ter essa troca do ensino-aprendizagem e percebermos que tipo de inteligência cada aluno tem para que nós avancemos naquele conteúdo, naquele ensino daquele momento. O que são inteligências múltiplas? Segundo Gardner, seriam 8 pontos. Complementaridade, os pares são linguístico, lógico, matemático, intra e interpessoal, as inteligências, espacial, cinético, corporal e competência musical pictórica. Daí terminamos o slide. Vou colocar agora, pessoal, que eu tive um pouco de trabalho na preparação desse vídeo, porque eu tive que entrar também em outros sites do script e pesquisar arquivos que eu tenho aqui, mandar para que eu tivesse também os conteúdos inéditos do Celso Antunes aqui, que vai ser cobrado nesse concurso para vários cargos aqui de Piraju. Nós vamos pegar aqui agora a parte específica do livro, o livro totalmente resumido aqui em PDF. Já vamos seguir falando então desse grande livro, dessa grande obra do Celso Antunes. No capítulo 1, pessoal, o que é inteligência? Ele diz: em seu sentido mais amplo, significa a capacidade cerebral pela qual conseguimos penetrar na compreensão das coisas, escolhendo o melhor caminho. E papel da escola? Renova-se com estudos e descobertas sobre o comportamento cerebral, e nesse texto, a nova escola é a que assume o papel de central estimuladora da inteligência. Se a criança já não precisa ir à escola para simplesmente aprender, ela necessita da escolaridade para aprender a aprender, desenvolver suas habilidades, estimular suas inteligências. E o professor nesse novo conceito da escola está perguntando: não perde espaço, ao contrário, transforma a sua na mais importante das profissões, por sua missão de estimulador da inteligência e agente orientador da felicidade. Quem perde espaço? Perdeu seu espaço, isto sim, a escola e, portanto, os professores, que são simples agentes transmissores de informações. Da escola nova, né? Falou ali no capítulo 1. E também é importante frisarmos, se cair alguma questão sobre esse livro, ontem eu estava assistindo outra entrevista com ele numa rede de TV que ele teve, deu entrevista a um entrevistador sobre a vida dele, a obra das inteligências múltiplas. Ele falou que ele visita muitas escolas brasileiras, em outros lugares, também em outros países, e o que ele tem percebido é que, quando fala das inteligências, os professores que têm maior preocupação em estar desenvolvendo, que ele já percebeu no chão pedagógico, de estar acontecendo esses projetos do livro dele, de desenvolvimento das inteligências, e ele percebeu que somente os professores separadamente, né, assim, isoladamente, às vezes, da escola, desenvolve os projetos, mas o livro dele, o pensamento dele é focado no papel da escola. A escola é responsável por esses projetos de inteligências múltiplas, de desenvolver esse projeto. A escola toda não seria somente o papel de um professor, dois professores, mas é papel da escola total, da escola, né, em equipe, o pensamento dele a respeito dessa obra.
No capítulo 2, pessoal, a inteligência pode aumentar? É possível afirmar com evidências científicas nítidas que a inteligência humana pode ser aumentada, especialmente nos primeiros anos de vida, mesmo admitindo que as regras desse aumento sejam estipuladas por restrições genéticas. Pesquisas revelam a importância dos estímulos de um ambiente no aumento da inteligência. No capítulo 3, a inteligência envelhece? Sim, mas o mais lógico seria afirmar que o envelhecimento não ocorre com a mesma intensidade nos dois hemisférios cerebrais. Ocorre muito mais por falta de estímulos, que seria o mesmo que dizer por falta de ginástica, do que por razões de natureza biológica. Então ele afirma que é preciso, né? Como se o corpo precisa de ginástica, o cérebro, precisamos exercitar o nosso cérebro e dos alunos também, para que ele não fique ali parado, né? Sem conhecimento, sem desenvolvimento das inteligências, das habilidades de cada um. Qual o processo que elas passam? Cada inteligência das muitas que possuímos tem sua janela de oportunidades, que ele chama no livro, claramente definida, embora essas janelas se abram e se fechem ao mesmo tempo para todas as pessoas, sua abertura e seu fechamento dependem muito de cada inteligência em especial. Algumas dessas janelas começam a se abrir ainda no ventre materno, a maioria quando do nascimento e outras nos primeiros anos de vida. Em geral, estão escancaradas entre os 2 e aos 16 anos de idade, mas depois retraem-se um pouco e não mais fecham, a não ser após os 70 anos de idade. No capítulo 4, o que significa a janela de oportunidades de que ele fala tanto, Celso Antunes? Damos o nome de sinapses, a relação de contato entre essas células nervosas e essa teia. Entretanto, não vem pronta e acabada no nascimento. Isso significa que as fibras nervosas capazes de ativar o cérebro precisam ser construídas e o são pelos desafios e estímulos a que o ser humano é submetido. Assim como o chip de computador é só uma pastilha de silício sem os programas que o ativam. O cérebro é uma massa cinzenta, quase inerte, sem as experiências que o levam à aprendizagem. O fechamento de uma janela pode significar a não aprendizagem? Nunca. Nunca, porém, é demais repetir que o fechamento da janela representa apenas uma dificuldade maior para aprender, não o impedimento da aprendizagem, que manifesta-se somente após os 70 anos. A ideia da janela é positiva, pois se ela está escancarada, temos um grande momento para seu estímulo. Se está parcialmente fechada, o estímulo é válido, mas a aprendizagem será um pouco mais difícil. Os períodos de maior abertura de cada uma das janelas conhecidas. Daí ele mostra essa tabela no livro. Aqui na primeira coluna, inteligências, os tipos, ele vai mostrar aqui no livro dele. Na segunda coluna, abertura de janela. Na terceira coluna, o que acontece com o cérebro. E na quarta coluna, que ginásticas desenvolver para cada tipo de inteligência. Então, vemos aqui, pessoal. Vou passar aqui a janelinha da câmera. A inteligência espacial, lado direito, dos 5 aos 10 anos de idade. E junto com ela, aqui logo abaixo, linguística ou verbal, lado esquerdo. Daí, o que acontece então com o cérebro? Na abertura dessa janela espacial, lado direito, 5 aos 10 anos. E linguística ou verbal, do nascimento aos 10 anos. Acontece uma regulação do sentido de lateralidade e direcionalidade. Dos 5 aos 10 anos, o aluno já tem essa inteligência deve ser desenvolvida nele já.
É através da lateralidade, né? Ele saber já dos 5 anos em diante o que, que é direita, esquerda, para cima, para baixo, assim vai, né? Eu trabalho com a lateralidade e direcionalidade também, para frente, para trás, dos lados, né? E assim por diante. E também acontece o que no cérebro? Do nascimento aos 10 anos, nesse período, nessas idades. Aperfeiçoamentos, exercícios físicos e jogos operatórios que explorem a noção de direita, da coordenação motora esquerda em uma e em a percepção do corpo no espaço, conexão dos circuitos que transformam sons em palavras. Que ginásticas desenvolver no cérebro, então, como se fosse o corpo, nessa faixa etária? Exercícios físicos e jogos operatórios que explorem, aqui está faltando um R, a noção de direita, esquerda, em cima e embaixo. Natação, judô e alfabetização cartográfica, ou seja, de mapas, né, de parte de espacial, está falando de geografia, de tipos de gráficos e assim vai. Noção de espaço, né? As crianças precisam ouvir muitas palavras novas, participar de conversas estimulantes na parte linguística e verbal, construir com palavras imagens sobre composição com objetos, aprender, quando possível, uma língua estrangeira, para ela desenvolver mais a parte linguística dela do lado esquerdo do cérebro. E aqui, quando focamos na espacial, eu tenho experiência também, porque na minha área de arte, quase que eu estudei também arquitetura e urbanismo. Na faculdade nós tivemos uma parte, só não continuei porque não tinha tempo na época, né? Já trabalhava na sala de aula, mas na parte espacial, quem tem essas inteligências espaciais? São os arquitetos, artistas, desenhistas, todas essas pessoas que trabalham com artes, né? Com a parte de desenho, com a parte espacial, geógrafos, né? Na cartografia, e os alunos também não deixam de ser assim. Nós vamos percebendo a inteligência de cada um, qual o gosto, né? As opções deles por cada área, de acordo com as suas desenvolvimento da sua inteligência, né? O tipo de inteligência que aquele aluno tem. Então, a espacial está relacionada à parte mais de localização, de situar, né, num local, de leitura de mapas, de gráficos, na parte artísticas de desenho, pintura, né, pictórica. Depois vai ter a inteligência própria da pintura, que é a pictórica, mas enfim, é a inteligência dos artistas e dos arquitetos e uma parte dos engenheiros também que lidam com essa parte de localização, né, dos desenhos. Passando aqui, pessoal, para a segunda tabela, aqui, a segunda linha, a inteligência sonora ou musical, lado direito. Sinestésica corporal, lado esquerdo. Dos 3 anos aos 10 anos de idade. Do nascimento aos 5, 6 anos. A sinestésica corporal. Cantar junto com as crianças, ligado aos movimentos e brincar de aprender a dos dedos da mão ouvir. A musicalidade, as palavras são estímulos. Associação entre olhar, desenvolver brincadeiras, agarrar objetos que estimulem o tato, e assim como passagem, paladar e olfato. Assim como passagem, paladar e o olfato. Simular objetos de uma mão, situações de mímica e para outra. Daí aqui na última coluna, que ginásticas desenvolver para essas inteligências sonora musical ou sinestésica corporal? Para desenvolver nas crianças e alunos, cantar junto com a criança e brincar, ouvir a musicalidade dos sons naturais e das palavras, como também habituar-se a deixar um som de CD no aparelho de som, com música suave, quando a criança estiver comendo, brincando ou mesmo dormindo. Desenvolver brincadeiras que estimulam o tato, o paladar e o olfato,
simular situações de mímica e brincar com a interpretação dos movimentos, promover jogos de atividades motoras diversas. Agora, outra tabela, pessoal, do livro, onde fala de outra inteligência. As inteligências pessoais, intra e interpessoal, lobo frontal do cérebro. E depois, lógico-matemático, lobos parietais esquerdos. Do nascimento à puberdade, esses pessoais intra e interpessoal, a faixa etária. Lógico-matemático, lobos parietais esquerdos, de 1 a 10 anos. Os circuitos do sistema límbico começam a se conectar e se mostram muito sensíveis a estímulos provocados por outras pessoas. O conhecimento matemático deriva inicialmente das ações da criança sobre os objetos do mundo, o berço, a chupeta, o chocalho, e evolui para suas expectativas sobre como esses objetos se comportarão em outras circunstâncias. Como então exercitar o cérebro com essas inteligências pessoais intra e interpessoal e lógico-matemáticas? Matemático. Abraçar a criança carinhosamente para desenvolver essa inteligência intra e interpessoal, brincar bastante com elas, compartilhar de sua admiração pelas descobertas, mimos e estímulos na dosagem e na hora corretas são importantes. Acompanhar com atenção a evolução das funções simbólicas para as funções motoras, exercícios com atividades sonoras para as lógico-matemáticas, que aprimorem o raciocínio lógico-matemático, estimular desenhos e facilitar a descoberta das escalas presentes em todas as fotos e desenhos mostrados. E agora, finalizando a tabela das inteligências múltiplas, a pictórica lado direito e a naturalista lado direito. Pictórica, que é a da pintura, do nascimento ou das artes, até 2 anos. Naturalista lado direito, dos 4 meses aos 14 anos. A expressão pictórica está associada à função visual e nesse curto período de 2 anos, ligam-se todos os circuitos entre a retina e a área do cérebro responsável pela visão, conexão de circuitos cerebrais que transformam sons em sensações. Estimular a identificação de cores nessa inteligência pictórica da pintura, né? Especialmente nas aulas e oficinas de arte. Usar figuras associando as palavras descobertas, brincar de interpretação de imagens, fornecer figuras de revistas, estimular o uso das abstrações nas interpretações, estimular a percepção da temperatura e do movimento do ar na naturalista, né, para eles perceberem o natural da natureza e da água, brincar de descobrir a chuva, o mar e o vento. Então, pessoal, essas são as inteligências múltiplas. Só frisando: espacial, linguística ou verbal, sonora ou musical, sinestésica corporal, pessoais intra e interpessoal, lógico-matemática, pictórica e naturalista. Capítulo 5. O que são inteligências múltiplas? Segundo Gardner, seriam 8 pontos diferentes de seu cérebro onde se abrigariam diferentes inteligências. Seriam elas: a inteligência linguística ou verbal, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a sinestésica corporal, que quer dizer movimentos, né? Quando diz sinestésico, é movimentos do corpo, a naturalista e as inteligências pessoais. Isto é, a intrapessoal e a interpessoal. A esse número, o professor brasileiro Nilson Machado acrescenta a nona, que seria a inteligência pictórica,
ao estabelecer uma linha de relação entre as inteligências propostas por Gardner, identifica como elos de complementaridade os pares linguístico-lógico-matemático estão ligados, intra- e interpessoal, espacial, sinestésico, corporal e competência musical pictórica. Capítulo 6. Como se manifesta a inteligência lógico-matemática? Só um momentinho. Pessoal, vou tomar um pouquinho de água. Então, como se manifesta a inteligência lógico-matemática? A competência que desenvolve-se no confronto do sujeito com o mundo dos objetos. Essa forma de inteligência lógico-matemática, portanto, manifesta-se na facilidade para o cálculo. O aluno vai ter a facilidade assim mental, muitas vezes, somente, né, do cálculo, de fazer cálculos mentalmente. Ele vai ter essa inteligência muito desenvolvida, nesse caso. Na capacidade de perceber a geometria nos espaços, no prazer específico que algumas pessoas sentem ao descansar, resolvendo um quebra-cabeça, por exemplo, também, e etc. Entre todas as inteligências, indiscutivelmente a lógico-matemática e a verbal são as de maior prestígio no ambiente escolar, uma vez que encontram entre as mais admiráveis conquistas da sociedade ocidental. O aluno necessita ser matematicamente alfabetizado através dessas inteligências, né? Ao reconhecer a permanência do objeto, pensar e referir-se a ele mesmo em sua ausência, a criança torna-se capaz de reconhecer as similaridades entre objetos, ordenando-os em classes e conjuntos. Por que falarmos em inteligência lógico-matemática e não em apenas inteligência matemática? Willard Kinney, citado por Gardner, indica a resposta. A lógica está envolvida com afirmativas, ao passo que a matemática trabalha com entidades abstratas, mas em níveis mais elevados. O raciocínio lógico conduz às conclusões matemáticas. O estímulo a essa inteligência se limita à infância da lógico-matemático? Evidentemente, não se limita à infância. Interações abstratas, problemas matemáticos, análises algébricas, jogos como gamão e xadrez igualmente estimulador da inteligência espacial, como se verá, games específicos e que explorem a dedução e o raciocínio analítico. Os desafios ligados à engenharia e arquitetura representam procedimentos recomendáveis, mesmo para os que não busquem essa alternativa lúdica ou profissional. Capítulo 7. Aonde nos leva a inteligência espacial? Nos problemas que caracterizam nosso cotidiano, é importante para nossa orientação em diversas localidades. Por exemplo, que eu disse na cartografia, o aluno desenvolver essas habilidades nele, dessa inteligência nos mapas, de observação de mapa, de orientação com os mapas, e também outros tipos de orientação diversas, né, de locais para o reconhecimento de cenas e objetos quando trabalhamos com representações gráficas em mapas, né, os gráficos, as legendas, gráficos, diagramas ou formas geométricas, na sensibilidade para perceber metáforas, na criação de imagens reais que associam a descrição teórica ao que existe de prático e até mesmo quando pela imaginação construímos uma fantasia com aparência real.
o estímulo para sonhar acordado e fazer dessas narrativas uma construção do tipo brainstorming. Representa um meio alertador de desenvolvimento da inteligência espacial, assim como constitui um meio muito saudável. Brincar, de identificar como seria a forma de uma composição vista do alto ou de outro ângulo qualquer do observador. Capítulo 8. A inteligência verbal aumenta com o aumento do vocabulário? Esses estudos confirmam e revelam que as crianças necessitam entender os sons da língua e as relações entre estes e as letras, que os simbolizam a fonética, para aprender a ler. Essa competência pode ser inata em algumas crianças, mas a maioria delas precisa ser ensinada. Descobertas como essa traduzem um recado muito expressivo para alfabetizadores. Não desprezem o uso da fonética, substituindo por programas de alfabetização global que prometem ensinar as crianças a ler, mergulhando-as diretamente na leitura. Milhões de crianças nos Estados Unidos e certamente no Brasil leem mal ou não compreendem plenamente o que leem, porque a fonética foi desprezada por alguns programas de alfabetização. A alfabetização fonética, dessa maneira, representa o centro estrutural da inteligência linguística ou verbal. Indiscutivelmente é de mais prestígio em nossa cultura. A inteligência linguística ou verbal representa a ferramenta essencial para a sobrevivência do homem moderno. A importância cultural que no Ocidente se dá à oralidade já revela que essa inteligência constitui a ferramenta estrutural de todas as outras. De qualquer forma, a inteligência verbal ou linguística relaciona-se com maior intensidade com a lógico-matemática e a sinestésica corporal. Capítulo 9. Qual a inteligência dos grandes esportistas? A característica essencial dessa inteligência é a capacidade de usar o próprio corpo de maneira altamente diferenciada e hábil para propósitos expressivos que, em uma última análise, representam solução de problemas. Outro elemento marcante dessa forma de inteligência é a capacidade de trabalhar habilmente com objetos. O uso hábil do corpo foi importantíssimo para a humanidade durante milhares de anos, que a inteligência sinestésica, mesmo quando lesada por um derrame, uma isquemia ou um traumatismo, pode aprender a aprender. E no caso, nas artes, né? Hoje em dia, que eu sou habilitado nessa área, acreditamos no ensino da arte da dança, que é uma das linguagens. Acredita-se e defende-se que até os cadeirantes, né, da educação inclusiva ou qualquer corpo é capaz de dançar. Então, na dança, nos esportes, estão aí a inteligência, está aí, né, a sinestésica presente. Esses alunos que têm a inteligência sinestésica, eles têm mais aptidão e gosto pela dança, pelos movimentos corporais, pelos esportes. Dessa forma, retomar movimentos que se mostravam irrecuperáveis quando da perda. O estímulo da inteligência sinestésica corporal vai muito além das atividades motoras praticadas nas academias e nas salas de aula, ainda que essas não possam de forma alguma ser negligenciadas. Capítulo 10. Existe mesmo uma inteligência musical? Todas as inteligências existem em quase todas as pessoas e é possível perceber que em algumas pessoas este ou aquele espectro de uma ou mais de suas inteligências pode ser mais acentuado ou mais limitado, mas em todas as pessoas, todas as inteligências se apresentam prontas para serem estimuladas. Portanto, mostram que a inteligência musical, assim como as demais,
não pode ser confundida como um talento e que sua competência se manifesta desde muito cedo, tal como ocorre com outras formas de inteligência. Também a musical pode ser identificada em separado. Capítulo 11. O que se sabe sobre a inteligência naturalista? A oitava inteligência tem a ver com o mundo natural, ser capaz de entender diferenças entre diversos tipos de plantas, de animais. Todos nós as temos em nosso cérebro. Essa inteligência se manifestaria em pessoas que possuem intensidade maior do que a maioria das outras, uma atração pelo mundo natural, extrema sensibilidade para identificar e entender a paisagem nativa e até mesmo um certo sentimento de êxtase diante do espetáculo não construído pelo homem. Percebe-se por essas propostas que o estímulo da inteligência naturalista caminha ao lado do exercício sinestésico corporal e interage com a sensibilidade olfativa e auditiva e com o emprego de múltiplas habilidades operatórias. Capítulo 12. Podemos falar em uma inteligência pictórica, ou seja, vem da pintura, né? Pictórica. Gardner, em suas obras, não fala da inteligência pictórica e nem mesmo a aceitou quando apresentado a ela por Nilson Machado em um seminário. Ele não duvida de que competências pictóricas e a consequente capacidade de reproduzir ou criar imagens por meio de traços ou cores sejam inerentes ao ser humano e que ela se mostra particularmente elevada em poucos, mas não acredita que essa possibilidade caracterize uma inteligência e, portanto, passe pelos 8 pontos básicos para sua existência que analisamos no capítulo 5. Em síntese, podemos identificar a polêmica. Para Nilson Machado, a extrema competência pictórica é uma inteligência. Para Gardner, ela é o fluxo de 3 inteligências, atuando de forma simultânea: inteligências espacial, sinestésica corporal e interpessoal. Porque na pintura interpessoal é aquilo que a pessoa se retrai para dentro dela, né? Aquele emocional, aquela coisa mais espiritual que ela vai sentindo emocional dentro dela, que ela vai transmitir ali na pintura. Como identificar? A percepção da inteligência pictórica é identificada pela capacidade de expressão por meio do traço, pela sensibilidade para dar movimento, beleza e expressão a desenhos e pinturas, pela autonomia para apanhar as cores da natureza e traduzi-las em uma apresentação, seja pela pintura clássica, seja pelo desenho publicitário. A aprendizagem é um processo autônomo que se subordina a imagens, crenças e conhecimentos registrados no cérebro de quem os recebe. Dessa forma, reproduz literalmente o que o professor disse, de maneira alguma identifica aprendizagem significativa. Capítulo 13. Podemos admitir a existência de uma inteligência espiritual? Gardner chega a acreditar que talvez possa existir a inteligência que chama de espiritual, classificando-a como meia inteligência. Assim, afirma que acredita na existência de 8 inteligências e meia, sendo exatamente essa meia inteligência a inteligência espiritual. Exemplos citados como Jesus, Gandhi, talvez demonstrem bem mais claramente a força da inteligência interpessoal. A criança precisa ser levada a descobrir o caminho da espiritualidade, independente da religião a ser seguida, até mesmo como demonstração dos naturais limites da ciência e do conhecimento acumulado pelo homem. O estudo da vida de alguns santos,
a descoberta do fervor apaixonado de Gandhi por sua gente e inúmeros exemplos são capítulos da conquista humana que não podem ser esquecidos. Acredite-se ou não na existência dessa inteligência espiritual. Capítulo 14. Qual é a diferença entre as inteligências pessoais e a inteligência emocional? Para Gardner, as inteligências pessoais são amorais, isto é, acredita que seu estímulo é possível, mas não é certo preconizar se levará o indivíduo ao bem ou ao mal. Um assassino com uma alta inteligência interpessoal cometerá crimes mais perfeitos do que outro assassino sem essa competência, e quanto maior sua inteligência nesse aspecto, mais hediondo socialmente seu crime poderá ser. Goleman usa o termo inteligência emocional, tem uma visão mais moralista. Ambos combatem a já combalida ideia de uma inteligência geral e repudia processos educacionais que imaginam que todos são semelhantes e devem dispor de recursos pedagógicos iguais. Em síntese, Goleman e Gardner descobrem e exaltam uma nova definição de um ser humano que merece uma educação centrada na individualidade de suas inteligências e propõe uma nova escola que desenvolva programas de educação para a compreensão que se torne clara e diferença entre inteligência potencial biopsicológico que todo ser humano possui de forma diferente e que o conduz a buscar soluções, e conhecimento material com o qual se operam habilidades e se estimulam inteligências. Capítulo 15. Como podemos identificar e estimular nossa inteligência intrapessoal? Rafael é um rapaz otimista. Elevada estima, podemos dizer que é um modelo de alguém com acentuada inteligência intrapessoal, com profundo conhecimento de si mesmo e autoestima elevada. Já Adriana se sente culpada, perfeccionista, tem baixa estima, podemos dizer tem baixa inteligência intrapessoal, não se conhece bem e apresenta reduzida capacidade de se automotivar. Como estimular a intrapessoal? Ao mostrar o papel dos pais no estímulo do emocional, sugerem que percebam as emoções da criança e a ajudem a identificá-las, que reconheçam a emoção como uma oportunidade melhor de descoberta e transmissão de experiências, que legitimem os sentimentos da criança com empada, que ajudem os filhos a nomear e verbalizar seus estados emocionais e que mostrem os limites e proponham caminhos para que a criança, por seus próprios meios, resolva seus problemas emocionais. Capítulo 16. É possível ampliar nossa inteligência interpessoal? A inteligência interpessoal baseia-se na capacidade nuclear de perceber distinções nos outros, particularmente contrastes em seus estados de ânimo, suas motivações, suas intenções e seu temperamento. As pessoas que se preocupam bastante com seu desempenho social, mesmo entre pessoas próximas, e com a intensidade com que são positivamente lembradas pelos outros, revelam essa forma de inteligência em alta e naturalmente opõem-se a outras que jamais se interessam por si mesmas e pela impressão que causam nos outros. Em níveis mais profundos, essa inteligência permite que adultos e adolescentes identifiquem intenções, simulações e desejos em outras pessoas, mesmo que elas não os tornem muito explícitos. Essa então é interpessoal. Capítulo 17. Como funcionam a memória e a capacidade de concentração?
O cérebro humano também não abriga uma memória geral e sim formas de memorização e competências de concentração subordinadas a cada uma das inteligências. A aceitação dessa ideia é até mais fácil do que das inteligências múltiplas. Cada pessoa que alega ter boa memória, caso se observe com atenção, perceberá que essa boa memória é facilmente situada em áreas de as suas múltiplas inteligências. O conhecimento se dá na relação sujeito-objeto-realidade, com a intermediação do professor e pela ação do educando sobre o objeto do estudo. Assim, aprender representa substituir a mistura confusa e a dissociação pelas essências das relações. Como construímos conceitos? Atualmente destaca-se que ao construir um conceito, a pessoa não o memoriza, apenas transforma esse conceito em instrumento de ação para elaborar conexões mais elevadas e dessa forma resolver problemas. Em outras palavras, é importante que se conheçam algumas estratégias para estimular as diferentes memórias, mas que esse uso seja parcela não muito significativa do domínio dos saberes e não a expressão absoluta do conhecimento. Em síntese, a identificação de múltiplas memórias permite a aceitação de que não podemos ser ótimos em todas, mas podemos melhorar nosso desempenho em cada uma delas. E mais ainda, que é tão importante quanto memorizar alguns dados é também aprender a esquecê-los quando necessário. O grande desafio de uma educação consciente consiste em selecionar o que deve ser lembrado, mas também o que deve ser esquecido. Capítulo 18. Qual a relação entre a inteligência e a aprendizagem? Hoje percebe-se que a importância da associação da eficiência do ensino com a compreensão de como se processa a aprendizagem e descobre-se que, sem aprendizagem, o ensino não se consuma. Essa posição ressalta o valor da perspectiva construtivista e define o papel do professor não mais um informador que, detendo o conhecimento, transmite-o aos alunos hoje em dia, mas um efetivo colaborador desse aluno, ou seja, um mediador, né? Hoje os pedagogos defendem nos livros, que leva este último a tomar consciência das necessidades postas pelo social na construção de seus conhecimentos com base no que já conhece. Em síntese, o papel do novo professor é o de usar a perspectiva de como se dá a aprendizagem, para que, usando a ferramenta dos conteúdos postos pelo ambiente e pelo meio social, estimule as diferentes inteligências de seus alunos e os leve a se tornarem aptos a resolver problemas ou, quem sabe, criar produtos válidos para seu tempo e sua cultura. Capítulo 19. O que significa construtivismo? É um paradigma aberto para ajudar o sujeito a construir experiências que possam ajudá-lo a resolver problemas. O sujeito é sempre o centro da produção da aprendizagem, que ele a constrói por meio de múltiplas interações. O uso de metáforas tem a função de transporte de relações significativas entre um contexto antigo e um novo. É a linha de integração entre pensamentos, é uma transação e uma cooperação entre ideias e contextos. Essa construção se manifesta em três momentos significativos: a síncrese, visão caótica do todo, análise, abstrações que ordenam o caos, e a síntese, totalização das relações. É nesse contexto que se deve ser colocada a aprendizagem, desde a alfabetização até o ensino universitário. Qual o papel do professor? Só um momentinho.
é trabalhar essas informações e essa realidade para construir novas imagens. Tanto por palavras quanto por sua ação pedagógica, o professor deve levar o aluno a descobrir que o erro não é uma falta grave, uma limitação ou incapacidade, mas um momento legítimo inerente a toda a aprendizagem. O erro equivalente, mais ou menos, ao ato de, ao procurarmos alguma coisa, olharmos primeiro à direita em busca do objeto que, na verdade, estava colocado à esquerda. Ainda no capítulo 19, a educação das inteligências. Ao mostrar que a inteligência é estimulável desde que se usem esquemas de aprendizagem eficientes, e que limitações genéticas possam ser superadas por formas diversificadas de educação, e, sobretudo, ao destacar que os meios para essa estimulação não dependem de drogas específicas e, menos ainda, de sistemas escolares privilegiados, essa identificação pode fazer de qualquer criança uma pessoa integral e de qualquer escola um centro de múltiplas estimulações. Essa criança, sobretudo, a proveniente de meios pouco favorecidos, muitas vezes, né, entra na escola com uma acentuada inteligência espacial, imensa abertura verbal, curiosa percepção lógico-matemática, aguda vivência naturalista e curiosidade pictórica infinita, e descobre que tudo isso nada vale dentro da sala de aula, onde apenas o saber do professor precisa ser aceito. Há ferramentas, em linhas gerais, poderiam ser ordenadas em cinco níveis. Primeiro, meios ou veículos. A estimulação das inteligências inclui desde sistemas simbólicos articulados, como as disciplinas curriculares, até a diversidade crescente de meios, incluindo manuais, livros didáticos, mapas, revistas e jornais, vídeos, computadores e até salas ambientes. É imprescindível analisar os meios disponíveis para traçar de forma adequada o programa de estimulação desejado. Segundo, localizações específicas. É importante uma reflexão sobre o local onde a educação ocorre e os momentos em que esse local está sendo utilizado para a educação. É evidente que esse local pode ser a casa, o jardim, a praça e também escolas, instituições especializadas na promoção da construção do conhecimento. Essa identificação de local e momento é bem mais importante e objetiva do que à primeira vista deixa transparecer. Terceiro, agentes. Tradicionalmente, esses agentes são professores, pais, avós, sacerdotes, instrutores, irmãos mais velhos e todos os outros que, de uma certa forma, assumem como sua missão a tarefa de se colocar como estimuladores das inteligências múltiplas. Tão importantes como o papel desses agentes é a reflexão das qualidades que devem construir em si mesmos. Não acreditamos que existam professores prontos para desenvolver estímulos nas múltiplas inteligências. Preferimos os professores críticos e reflexivos que analisam alguns elementos básicos essenciais a essa ação estimuladora e se acredita em pessoas em formação. Quais seriam os elementos básicos dessa formação, desse professor reflexivo e crítico? Mentalidade aberta para aceitar com humildade, mas entusiasmo e ousadia sua potencialidade para essa missão. Sensibilidade e prazer autêntico em se relacionar com outras pessoas, em se acreditar disposto a ajudar o aluno a construir. Postura investigativa, estudiosa e a certeza de que não existem limites para o aprender. Elevado senso crítico, associado à segurança para aceitar limitações, rever procedimentos e reformular-se com base em novas descobertas.
desprendimento intelectual ou ausência de ciúme em tornar públicas suas descobertas e as estratégias dos bons resultados que colhem em trabalho com o aluno. Organicidade científica que o leve a anotar criteriosamente seus progressos e manter vivos, atualizados seus diários de pesquisa nas atividades desenvolvidas com as classes. Serenidade para aceitar as limitações materiais e até de credibilidade do ambiente. Certamente, todos quantos aceitam um novo desafio despertam inquietações e precisam resistir ao desejo genérico de uma identidade com os medíocres. Papéis para os educadores, segundo Gardner, especialistas em avaliação. Tentar compreender tão sensível e completamente quanto possível as capacidades e interesses dos alunos, utilizando instrumentos justos para a inteligência, com a inteligência. Agente do currículo para o aluno. Ajudar a combinar os perfis, objetivos e interesses dos alunos a determinados currículos e determinados estilos de aprendizagem. Tecnologias interativas. Agente da escola comunidade. Adequaria os alunos a oportunidades de aprendizagem na comunidade mais ampla. O professor mestre seriam liberados para fazer aquilo que devem fazer, que é ensinar o assunto da sua matéria, em seu estilo de ensino preferido. 4. Programas. A estimulação das inteligências múltiplas necessita de um programa em que sejam definidos objetivos gerais, específicos e imediatos, que se relacionem recursos disponíveis, pessoal envolvido, cronogramas, fontes de pesquisa e orientação bibliográfica, estratégias, políticas de interação com os pais e a comunidade, noções temporais e sistêmicas, estratégias e outros pressupostos em direção às metas propugnadas. O planejamento na escola ideal do futuro baseia-se em duas suposições. Nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades. Nem todos aprendem da mesma maneira. É uma coisa que nos faz mal, é a suposição de que, atualmente, ninguém pode aprender tudo o que há para ser aprendido. 5. O sistema de avaliação. A adoção do sistema de avaliação em que seja percebido em relação aos progressos que o aluno apresenta e não aos resultados que alcança. Devemos substituir os boletins por portfólios pessoais, verdadeiras pastas individuais que contenham ampla e diversificada relação de produções do aluno, enfatizando bem mais sua evolução no domínio das habilidades e na capacidade de fazer delas ferramentas para a solução de problemas do que eventual e muitas vezes desnecessária retenção de informações. Capítulo 20, já estamos terminando, pessoal. O uso das inteligências. O desenvolvimento, claramente, não é o progresso econômico medido em termos de produto nacional bruto. Ele é algo muito mais básico. É essencialmente o desenvolvimento humano, ou seja, a realização do indivíduo e de seu potencial inerente. O que se pretende com um programa de desenvolvimento das inteligências múltiplas é resgatar essa imensa quantidade de estratégias e métodos presentes em diferentes culturas e trazer aos alunos, por meio da aceitação do paradigma construtivista de aprendizagem. E o autor conclui, a conclusão do autor agora. Fiz esse pequeno livro pretendendo inflamar estudantes universitários, pais e professores a prestar cuidadosa atenção à multiplicidade de capacidades biológicas e psicológicas das pessoas a se descobrirem aptos a essa estimulação em si mesmos ou em outros. E aqui terminamos, pessoal, então, o livro do Celso Antunes, As Inteligências Múltiplas, comentado. E aqui eu vou
terminando, deixando, frisando a tabela das inteligências. E até mais outro vídeo. Fiquem com Deus e muita sorte, muito estudo e foco no concurso. Obrigado a todos e até mais.